né? O próximo convidado já está aqui na nossa sala, né? Humberto Luiz Ribeiro, por favor, seja muito bem-vindo, né? Nós temos a honra de tê-lo aqui no nosso debate, que vai trazer um pouco do tema prontidão cibernética, riscos e privacidade. Por favor. Querido, muito bem-vindo. Boa tarde, como vai, professora Adriana? Tudo bem, Humberto. Seja bem-vindo ao nosso bloco 4, né? Por favor, se apresente. Depois eu vou deixar você à vontade para seus 20 minutos de fala. Seja muito bem-vindo. Satisfação participar, em especial no âmbito, né, da comemoração do Dia Nacional da Proteção de Dados e um contexto que a gente saúda esse esforço, né, da GovDados em promover esse seminário, trazer para a sociedade brasileira a relevância e a abrangência que esse tema tem, né? Eu tenho alguns slides que eu preparei, se for possível eu projetar, mas cumprindo a sua solicitação, professora, eu sou engenheiro de formação pela Universidade de Brasília, pós-graduado na Universidade da Pensilvânia, professor visitante na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e o meu campo, apesar de engenheiro de formação, mas o meu campo sempre foi ligado à gestão de tecnologia da informação e, obviamente, o dado, né, é a essência do nosso trabalho. Então, eu tenho aí 30 anos de história, participo de várias instituições, principalmente aquelas de cunho do empreendedorismo, né, voltado ao setor de tecnologia da informação. Já atuei em direção de instituições, participo, Federação das Indústrias de São Paulo, Sindicato Nacional de Defesa e Segurança, Brascom, enfim, é a nossa praia, tentar ajudar a trazer nossa contribuição nessa linha da tecnologia da informação e o dado como um ativo gerador de valor para a sociedade brasileira e global, tá? Obrigada, fique à vontade para a sua apresentação. Tá ótimo, deixa eu colocar aqui na tela. Vou ver aqui como é que eu faço. Share. Uma janela. Ótimo, consegui aqui. Todos conseguem ver a minha tela? Só uma confirmação, por favor, se está... Professora Adriana? Pronto, retornei aqui. Posso seguir, ok. Bom, o nosso tema, então, que a gente agrega nesses 15 a 20 minutos de bate-papo, é o conceito da prontidão cibernética. Eu acho que esse conceito, ele supera a linha do tecniquez, de a gente falar de bits e bytes, para algo que endereça realmente o dia a dia da gestão e o arsenal, vamos dizer, disponível como um instrumento gerencial para a liderança das organizações. O foco da prontidão cibernética, então, ele converge, inclusive, com o tema do nosso evento de hoje, que é endereçar a questão do risco, fortalecer a pauta da governança e, obviamente, prestigiar a privacidade de dados dos envolvidos nessa cadeia produtiva. Tá? Eu peço que a qualquer momento, se desejarem me interromper, eu vou passar rapidamente os slides, mas a qualquer ponto a gente pode parar para um esclarecimento. Tá? Pois bem, algumas considerações, enfim, todos nós vivemos essa convergência entre o segmento digital ser um indutor de prosperidade para a nossa sociedade global, né? As tecnologias, inclusive emergentes, a cada nova fase tecnológica, a gente vê a expansão do nosso ambiente digital. E isso, a nossa geração, que hoje, vamos dizer, protagoniza, né, no ambiente profissional, seja público, privado, a gente viveu isso com toda certeza, né? Eu tenho aqui 50 anos, quem viveu nesse período contemporâneo passou por experiências semelhantes à minha, com certeza,
que é ver como o ambiente digital transformou nossa realidade no dia a dia. E à medida que a gente agrega novas tecnologias, essa superfície digital ela se amplia e, obviamente, a exposição a ataques também se ampliam. Ataques, esse é o ponto-chave. Quem são os atacantes, né? Segundo as Nações Unidas, eles têm um trecho na UNODC que cita que o crime cibernético é hoje uma forma transnacional de crime. Nós estamos, portanto, engajados no enfrentamento contra organizações criminosas muito bem estruturadas, transnacionais, sofisticadas tecnologicamente, e um ponto que eu gostaria de agregar é que, na maioria das vezes, são organizações discretas, para que a gente já mitigue um primeiro mito em relação à segurança cibernética. O mito de que vai haver um derramamento do leite, vai se parar todo o sistema. Na verdade, uma pequena fração dos ataques é que gera esse tipo de comoção ou de consequência, que é a paralisação dos sistemas. A grande maioria dos ataques se encontra hoje num ambiente discreto, onde o invasor está dentro das organizações públicas e privadas, absorvendo o seu interesse. Seja uma propriedade industrial, um segredo empresarial, um dado específico de interesse de governo ou de setor privado e assim por diante. Então, precisamos ter essa compreensão. Estamos enfrentando organizações criminosas, sofisticadas, transnacionais e, na grande maioria das vezes, discretas. Prosseguindo aqui, como é que esses criminosos atacam? Eu uso aqui um modelo clássico da Lockheed Martin, que é a chamada Cyber Kill Chain. São 7 etapas que o bandido, né, utiliza aqueles números que estão colocados: etapa de reconhecimento, armamento, incursão, exploração, instalação, comando e controle e a ação no objetivo. As 3 primeiras ocorrem ainda no ambiente externo à nossa empresa. O bandido ainda não invadiu. E da terceira em diante, a terceira é aquela que marca o momento da incursão, onde ele colocou a chave na porta e abriu e entrou na nossa casa. Ali, então, marca o ambiente interno. Olha o que acontece. Esse ambiente interno, segundo estudos do Instituto Ponemon, contratados pela IBM, já há 19 anos, esse estudo é atualizado anualmente, em linhas gerais, leva-se mais de 200 dias para que nós possamos identificar numa organização qualquer, né, pela média desse estudo que foi feito, a organização consiga identificar que houve uma invasão. Ou seja, o bandido está na sala da sua casa, em média, há mais de 200 dias. Né? Tem até um filme interessante que foi ganhador do Oscar, que é o Parasita, um filme coreano, né? Que mostra a história de uma família morando, não quero spoiler nenhum aqui, trazer spoiler ou estragar o filme de ninguém que ainda não tem assistido, mas uma família mora na casa de outra família sem que os proprietários tenham conhecimento de que essa família invadiu e está ali usufruindo dessa moradia, né? Pois bem, isso acontece no dia a dia digital, como nós estamos vendo nesse contexto. O bandido realiza exploração, instalação, comando e controle e ação no objetivo por mais de 200 dias em média. E a partir do momento em que a organização identifica que foi invadida, leva-se também, em média, mais de 70 dias para que ela contenha essa invasão, esse vazamento de dados que está acontecendo. Nós estamos falando, então, em quase um ano, tipicamente, para que se consiga mitigar o ambiente e retornar à condição anterior, antes da invasão. Não estou falando ainda em ganho de qualidade na barreira de incursão, certo? É só para voltar ao estado anterior. Pois bem, já é tradicional que tenhamos segurança fundacional para a gente combater as etapas 3 a 7. Firewall, aqui para o pessoal mais voltado à tecnologia, são temas bastante cotidianos. O antivírus,
ter um backup, endpoint protection, segurança na nuvem e assim por diante. A gestão de senhas e credenciais e tudo mais. Isso é fundamental, como está dito ali, é fundacional. As organizações precisam evoluir permanentemente essa prática no seu ambiente interno. Porém, o que surge de 2018 para cá é uma habilidade cada vez agora mais consistente de prontidão cibernética, que é o nosso tema. A minha empresa atua especificamente nessa vertente. A gente, até por uma questão de segregação de funções, a gente não faz nada no campo de segurança fundacional. Mas a prontidão cibernética, ela traz um conceito de eu conseguir combater uma provável invasão antes que ela aconteça. Eu consigo mitigar vulnerabilidades antes da ocorrência do dano. E ali tem algum ferramental descrito, ferramentas de aferição, ferramentas de apontamento de vulnerabilidades, de inteligência contra ameaça e assim por diante. Tá? Como eu disse, o ideal como maturidade de gestão é que essas funções entre prontidão cibernética e segurança fundacional sejam providos por provedores distintos, até para que um fortaleça o trabalho do outro. Eu vou mostrar na sequência como é que isso ocorre, tá? E isso mitiga a questão de verticalização temerária. A mesma pessoa que implementa a segurança fundacional é aquela que audita a sua própria segurança. E isso, obviamente, caracteriza um erro na modelagem, na maturidade de gestão, né? Agora, como base fundamental de tudo, cultura cibernética. Formar pessoas. A gente diz que nossa maior vulnerabilidade, o elo fraco da corrente, se encontra entre a tela e a cadeira, ou seja, é o ser humano, né? Quando não está plenamente educado, consciente daquilo que está envolvido, obviamente fica sendo o elo fraco dessa cadeia, né? Pois bem, nesse slide eu trago o mesmo diagrama, porém uma visão um pouco diferente. O que eu gostaria de sintetizar é que ali no centro dessa gravatinha borboleta, nós temos um comprometimento cibernético, é a incursão. Ali é quando o bandido entra na organização, certo? O aparato interno, como eu disse, fundacional, está à direita. Deixa eu passar aqui mais um. Segurança fundacional está à direita, fazendo o aparato reativo, a resposta contra a tentativa de ataque. Porém, a gente nota que existe na gravatinha borboleta aqui, existe uma sequência em loop, cíclico, de sempre também a gente conseguir novas respostas e adaptações que melhoram nossa detecção contra futuras ameaças, antecipam problemas e a gente fortalece a estrutura interna antes que o dano aconteça futuramente. Esse é o lado, então, esquerdo da gravata borboleta, que é a prontidão cibernética. Então, uma tem a capacidade de prevenção e a outra tem a capacidade de reação. É assim que a gente sai, então, de um patamar de segurança convencional para um patamar de resiliência organizacional. Essa é a nossa, vamos dizer, contribuição para a discussão de hoje. Tá? Aqui um exemplo de como é que isso é feito, a gente mostra uma visão bastante prática, bastante ilustrativa, vamos dizer assim, de um check-up feito pela nossa empresa. Obviamente, existem outras empresas que provêm serviços semelhantes, né? Mas aqui, nesse caso, nós conseguimos, por um reloginho que está ali em cima, eu digo que é o velocímetro, talvez, né? Um painel do carro, como nós temos, a gente tem aqui para o gestor, seja o presidente da empresa, a área o DPO da empresa, né? O responsável pela proteção de dados, pela privacidade, o pessoal da tecnologia da informação também, todos eles trabalham num ambiente onde a aferição foi clara e os apontamentos estão indicados, inclusive para a gestão das prioridades. Quais são os próximos alvos da nossa equipe para melhorar a nossa resiliência? Quais são os próximos investimentos necessários a serem feitos pela empresa? Então, à medida que eu faço a aferição e aponto as principais categorias de fragilidade, como está na tela, na parte de baixo da tela, aquilo que eu estou em verdinho, eu estou melhor.
Aquilo que eu estou em vermelho cada vez mais escuro, eu estou pior. Ali eu consigo, então, ter uma língua franca para que a organização tome decisões de forma consciente, baseada em dados reais. Existem padrões para isso, consagrados internacionalmente. Isso não é uma invenção da empresa A, B ou C, para dizer que a nota A é boa, F é ruim. Não, existem padrões internacionais para que isso seja alcançado. Pois bem, ali na tela o exemplo é uma organização que teve uma nota C e ela tem aquele arco-íris em volta, né? Eu estou ali no velocímetro da esquerda, que é a aferição cibernética dela. A nota C, então, caracteriza alto risco. O A significa baixo risco, o B, médio risco, o C, risco alto, o D de dado, risco severo. Não temos a letra E nessa escala, é assim como nota de escolas internacionais, pula do D direto para o F. O F é a falha, são vulnerabilidades críticas encontradas. Então, a gente nota ali uma categoria crítica, 4 categorias, eu já estou vendo na parte de baixo da tela, severas, e aí algumas de alto risco, outras de médio risco, outras de baixo risco. Né? Vou pular para o lado direito da tela, onde eu tenho também a aferição de compliance. Apesar da organização ter um compliance 96% indicando como em conformidade, ela apresenta risco cibernético. Ou seja, eventualmente, as perguntas de conformidade, a abordagem que está sendo dada não está sendo eficaz naquilo que realmente interessa, que se eu estou ou não conseguindo prevenir um vazamento da minha barragem de dados. É a história da auditoria, e nós tivemos um caso marcante no Brasil, infelizmente, que foi o da barragem de Brumadinho, né? Onde as fiscalizações apontavam, mas elas estavam comprometidas, me parece, com o responsável pela barragem. Por isso, a segregação de funções é importante. Quem afere a qualidade precisa ter isenção em relação a quem está responsável por fortalecer os muros. Olha aí o que pode acontecer. E o nosso laudo ele é completamente imparcial nesse caso. Portanto, no tempo que me foi passado, eu gostaria então de encerrar nesse momento. Acredito que a gente tenha talvez ainda 2 minutos ou 3 para as intervenções. Deixa eu desligar aqui. Fico à disposição. Olá, parabéns, Humberto, muito obrigada. Adorei o tema, né? Um tema de extrema relevância, como você bem disse, né? Muitas vezes as pessoas que estão envolvidas no processo também fazem a aferição, então acaba havendo vieses, né? Pelo que você acabou de falar, e o tema de resiliência ainda é tão pouco discutido, por exemplo, no meio organizacional, né? Por exemplo, a gente ouve tanto falar de resiliência na psicologia, né, no comportamento humano, mas a resiliência nas organizações é bem importante. Bem, daqui a pouco o nosso próximo convidado vai entrar, Humberto Ribeiro, por favor, deixe seu contato, suas redes sociais da sua empresa. Muito obrigada pela sua participação na Govidados, tá? E aí também, sinta-se à vontade, se quiser compartilhar conosco a sua apresentação, será muito bem-vinda, para que a gente possa colocar para os participantes, tá bom? Muito obrigado, professora. Eu agradeço o convite, agradeço e parabenizo novamente a Govidados pelo nosso Dia Nacional, né, essa celebração. A nossa empresa Aware, ela está à disposição a todos aqueles que se interessarem em bater um papo conosco. O nosso link na internet é awarebr.com. Aware é A-W-A-R-E, BR, tudo junto, .com. Enfim, novamente agradecer. Nós já deixamos com as gestoras aqui do nosso back-office, né? Eu já passei os nossos slides, se alguém tiver interesse, lá também tem o contato da empresa, tá bom? Tá bom, já coloquei aqui seu contato da empresa e a gente vai disponibilizar para todo mundo no chat, tá? Muito obrigada, até a próxima, esperamos revê-lo em breve.